Olá, estamos começando mais um Corpo e Alma. E se eu soltar a minha voz... Tô brincando, gente, porque sem voz, aqui pelo menos fica bem difícil a gente se comunicar. A voz humana consiste no som produzido pelo ser humano, usando suas pregas vocais para falar, cantar, gargalhar, chorar, gritar, enfim... A voz é uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar, de se comunicar, que é isso que a gente está fazendo aqui, transmitir conhecimento, para explicar um pouco mais, principalmente sobre a saúde vocal, que tem a maior importância. Estamos aqui com a doutora Ana Elisa Moreira Ferreira. Ela é fonoaudióloga, mestranda pela PUC, especialista em voz e motricidade oral. A doutora Ana Elisa atua em fonoterapia e assessoria individual ao profissional da voz, que somos todos nós aqui, né? Ela também é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Muito bem preparada. Agradecemos a sua presença, doutora Ana Elisa. Eu que agradeço o seu convite, Dione. O que lhe despertou tanto interesse pela voz? Eu acho que a voz é um instrumento de você expressar suas emoções. Eu costumo dizer que as palavras transmitem a informação, mas é a voz quem passa a emoção. É a voz quem diz o que seu coração quer transmitir para o outro. Eu posso expressar felicidade, tristeza, arrependimento, alegria, pela modulação da minha voz. Isso me encanta muito, me encanta realmente. Os locutores que trabalham sem transmitir a sua imagem e pela voz você consegue perceber aquilo que eles estão querendo dizer. Criar tantas fantasias na cabeça do ouvinte? Muitas, muitas. Até apaixonam algumas ouvintes. Muitas, né? Mas muitas. Eu trabalhei muito em rádio, eu sei bem o que é isso, né? A gente, assim, com a voz, como você disse, mais que tudo, com o tom, você leva as pessoas a pensar exatamente naquilo que você quer. Acho que você tocou num ponto, olha, às vezes a palavra é a mesma, né? Eu posso dizer vida, vida, vida. Exatamente. São três, né, bobagenzinhas aqui, mas são três informações diferentes com a mesma palavra. Eu só mudei a entonação, o tom. Então, como é importante... cuidar desse bem tão precioso. As pessoas, você acha que elas cuidam bem das suas vozes? Eu posso dizer que nos últimos 10 anos melhorou muito a conscientização das pessoas para as questões da voz. Antigamente a gente divulgava pouco o que é voz, a importância dos cuidados. Hoje já se sabe um pouco mais, mas ainda tem muita gente na população geral que não sabe que os cuidados são básicos, são simples. E também não sabem que se não cuidar, eu corro o risco de tornar a minha voz rouca, desagradável ou até mesmo perdê-la por conta de falta de hábito. Tem assim alguma coisa que seja bem comum que as pessoas façam no seu dia a dia e não estão pensando que prejudique tanto? Olha, cuidar da voz é cuidar da saúde geral. Então, vários hábitos de falta de cuidado com a saúde refletem numa voz inadequada. Então, por exemplo... uma má alimentação. Se eu como muitos alimentos em conserva, enlatados, condimentados, e eu tenho uma má digestão, e por isso o ácido do estômago volta para a minha parte alta da garganta, onde ficam as pregas vocais, esse ácido, Dione, pode irritar a prega vocal. Olha, e eu fico com pigarro, rouquidão. Por uma falta de alimentação adequada. Pode-se dizer que a voz também ficaria meio ácida? Exatamente. Perde a doçura, a limpeza. E é isso mesmo, ela fica com um tom mais áspero, mais rouco, por acidez. Os fatores irritativos, como o álcool, drogas, o fumo, com certeza tem um impacto direto nas pregas vocais, causando rouquidão, causando às vezes uma voz muito grave, que impede exatamente isso que você fez com a voz no início, essa flexibilidade. E se eu não tenho uma prega vocal saudável e ela não é flexível, eu não vou conseguir transmitir a emoção que eu quero naquele momento. Aí vai falar sempre no mesmo tom, do mesmo jeito, fica chato inclusive, né? Exato, exato, porque a voz ela complementa a comunicação.
há pessoas que, ao contrário, né, dão, assim, gritam muito para falar. Sim. Isso será, acho que é mais um problema emocional, psicológico, de ter a sensação de que nunca é ouvido. A voz, ela reflete várias questões. Ela pode refletir nossos traços de personalidade. Então, com certeza, uma pessoa de uma personalidade mais forte, alguém mais autoritário, mais cheio de energia, ele pode tender a falar mais forte. Só que tem que tomar cuidado, porque o volume da voz, ele é abusivo. Ele pode causar um atrito entre as cordas vocais, as pregas vocais. Também vai prejudicar. E que pode prejudicar. Agora, muitas pessoas também confundem volume com dicção, não é? Sim. Então, pessoas que têm uma dicção ruinzinha, principalmente porque não pronunciam as últimas sílabas, né? Então, em vez de a gente perguntar, por exemplo, por que a voz tem diferença no decorrer do dia? Elas perguntam, por que a voz tem diferença no decorrer do dia? Né? Não pronunciam no completo. E aí você pergunta o que você disse, elas aumentam o volume. Não, eu ainda não entendi. Aumentam mais o volume. É uma confusão que realmente prejudica bastante a comunicação, não? A articulação, ela é muito preciosa para a comunicação. A articulação é o movimento que eu faço com meus lábios, com a minha língua, para produzir cada som. Então, cada som tem um movimento correto. Algumas pessoas, ou por falar muito rápido demais... Isso! Né? Olha aí, vai comendo, né? Articulam fraco esse final de frase e aí fica difícil entender o que ela queria dizer. E não adianta, como você disse, aumentar o volume da minha voz, falar mais forte, porque as palavras continuarão incompletas. Então eu preciso somar um som adequado, agradável da modulação, da variação da minha voz, somar com uma articulação precisa, com um movimento correto de língua, de Sabe lábio. o que eu penso, doutora Ana? Isso não deveria ser matéria escolar, currículo escolar? Porque a comunicação equivocada, o mal entendido, enfim, esses problemas da comunicação são tão nocivos, destroem oportunidades, fazem com que as pessoas se desentendam muitas vezes, até entrem numa discussão, porque uma não entendeu errado, né, o que a outra disse, e fazem essa confusão entre volume e articulação, dicção. Não deveria ser, não há nenhuma ideia nesse sentido, de virar matéria escolar? Você tocou num assunto muito importante. Nesse novo século que vivemos, uma das competências mais avaliadas nas pessoas que vão até em busca de um emprego, um primeiro emprego ou uma troca de oportunidades, é a competência comunicativa. É como a pessoa fala, como ela se expressa, o tom não de voz que ela tem. Não importa em que área essa pessoa atue. Pode ser um engenheiro, pode ser, ela pode, no seu trabalho, no dia a dia, trabalhar fechada, sozinha, mas em algum momento ela vai ter que se comunicar. Então esse fator está pesando na hora da contratação, não é? Júnior, eu já fiz processo seletivo para seguranças de empresa, que você, num primeiro momento, acha que o segurança é aquele que não vai precisar falar muito, porque ele fica ali protegendo. Mas o que a empresa pensava? Que em qualquer situação de dúvida de um cliente que entra na empresa, o primeiro a ser acessado é o segurança. E eles queriam que ele falasse bem, falasse claramente, com muita educação. E a comunicação, ela é tão importante nos ambientes corporativos que saiu uma pesquisa que 70% de projetos que não dão certo, o fator falta de comunicação ou má comunicação interferiu naquele projeto que não pôde dar o andamento do jeito que a empresa gostaria. Então, uma graduação, não importa qual, se é engenheiro, se são médicos, olha a importância de um médico falar bem com o seu paciente de forma clara. Exatamente. Aí eu vou até além na comunicação de escrever também, gente. O computador está aí, pelo amor de Deus, né? Não se admite mais hoje uma receita que ninguém compreenda o nome, é só mandar imprimir. Mas enfim, na conversa com o seu paciente, então, o médico pode derrubar ou levantar, né? Sim, quantas vezes? Você tem uma doença, muda tudo, né? Exato. E então, para todas as profissões na graduação, eu acho uma ótima ideia ter sempre um curso de comunicação, uma forma desse graduando já se despertar para a sua competência comunicativa. É verdade que a voz muda durante o dia? A gente acorda com uma voz, lá pelo meio da tarde tem outra? Tem a mudança natural da voz ao longo do dia. Então, é o tal do aquecer?
vai aquecendo. Isso, exatamente. Quando acordamos, é natural que a voz esteja mais grossa, mais grave, porque a musculatura ela está não aquecida. Doutora Ana interpreta legal também. Olha, ficou direitinho, vai pegando. Precisa dar os exemplos para os pacientes, para quem recebe a consultoria. Ao longo do dia, essa voz vai aquecendo, mas uma coisa é importante tomar cuidado, com a mudança negativa da voz. Porque a voz pode ir mudando para pior. Na medida que eu falo, eu posso ir ficando com a voz mais abafada, mais grave, mais tensa. Isso é um cansaço? Parece uma voz cansada. Pode ser, primeiro, por cansaço. Uso a minha voz de uma forma inadequada, falo muito, não tomo cuidados. Mas pode também ser sinal de que algo não anda bem com as suas pregas vocais. O cansaço físico interfere nesse cansaço da voz? Interfere. Para falar, precisa de energia. Até porque, para eu falar, eu preciso da minha respiração bem, estável, funcionando muito bem, porque o ar é que mobiliza as pregas vocais para produzir voz. Mais uma vez, gente, a voz faz parte do corpo, do organismo, Sim. Então tem que cuidar de tudo, não adianta cuidar somente de um detalhe e esperar que faça milagres, né? A gente vai para um breve intervalo, porque realmente essa conversa está útil demais, não é só para quem trabalha com a voz, porque você vai estar sempre usando a voz, a não ser que você tenha algum problema, né? Aí já é outro papo, mas enfim, você vai estar sempre usando na sua vida pessoal, amorosa. Mande um e-mail pra gente, manda sua pergunta, sua sugestão, corpoealma@tvmundi.com.br. A gente já volta. Estamos de volta com Corpo e Alma. E olha, quando a gente fala alguma coisa, a gente fala com o corpo, através da voz, e com a alma. Assim, espero, né? Porque tudo que a gente faz de corpo e alma costuma dar mais certo. Mas antes da gente prosseguir, eu quero agradecer e muito o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site, você vai conhecer tudo sobre a Segmagem. Conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Voltando aqui então com a doutora Anelisa Moreira Ferreira, que é fonoaudióloga. Aliás, eu disse que você faz fonoterapia. O que é a fonoterapia? Fonoterapia é uma sessão individual com pacientes que precisam reabilitar algo na sua comunicação. Não é só para a voz, pode ser para várias outras questões que o fonoaudiólogo atua, a audição, a escrita, a linguagem. Na voz, são sessões onde nós fazemos exercícios e passamos orientações para que aquela voz que esteja disfônica, alterada, rouca, possa se reabilitar. Tem gente que acha charmosinho, né? A voz rouca, é sexy, será? Tem. A cultura atual, ela cultua muito a mulher com a voz com uma tendência mais grave. E aí as adolescentes, quando ficam roucas, acham que estão super charmosas, mas é um aviso, a rouquidão é um aviso de que algo não anda bem com a minha voz e eu preciso consultar um otorrino e um fonoaudiólogo para saber se é a minha natureza ter aquele timbre, aquela característica vocal, ou não, ou é algum sinal de doença, de alteração da voz. Gente, doença não tem charme nenhum. Não. Né? Não. Doença acaba com qualquer charme. E aquelas mulheres que têm a voz muito agudinha, tem jeito de trabalhar isso, um jeito de falar que seja mais agradável? Às vezes, nós temos na adolescência o período da muda vocal. Nós passamos da voz de criança para a voz de adulto. Isso. Algumas mulheres, assim como também alguns homens, não fazem essa muda completa e vão para a fase adulta com uma característica mais infantil na voz. Então, uma boa avaliação fonoaudiológica vai dizer se é uma muda vocal incompleta e com exercícios pode retornar uma voz mais estável, mais agradável para a característica adulta, ou se é uma característica anatômica da pessoa. Mas, de qualquer forma, todo ajuste pode ser bem-vindo através de exercícios, ensinar como articular, como colocar uma voz de uma outra forma, pode ajudar a minimizar uma característica que para a pessoa não lhe seja tão agradável. Doutora, a doutora trouxe aqui duas, como é que a gente chama isso? Perfis anatômicos, né? Tá, tem alguma coisa que fica balançando ali a língua? Tem. Essa parte aqui
ela é a epiglote. A epiglote a gente chama de tampa, né? Na medida que eu vou engolir, esta epiglote ela baixa e o que ela faz? Faz com que o alimento não passe por entre as pregas vocais e não vá para o pulmão. Faça com que o alimento vá direto para o esôfago, indo para o estômago. Porque essas regiões são todas muito próximas. Então, quando nós dizemos, engasgou, foi para o buraco errado, né? Popularmente, é porque às vezes essa tampinha, essa epiglote, não deu tempo de baixar o suficiente e uma gotinha de água, um baguinho de arroz, foi para a região onde ficam as pregas vocais. Sabe que você me lembrou de uma coisa? Tato Fischer, professor de canto, compositor, fantástico. Aliás, onde anda você, hein, Tato? O Tato dizia o seguinte, que era muito bom fazer um gargarejo de água com sal e aí deixar escorregar um pouquinho, que acho que é essa epiglote, né? Não tampá-la de vez, só um tiquinho assim, para essa água com sal escorrer pelas cordas vocais e lubrificar. Se não tampa direito, vai engasgar. Mas o que a gente recomenda? Que o gargarejo, bochecho com uma água morna, um soro, depois que você joga fora essa água, toda a boca ela fica hidratada. E aí, aos poucos, naturalmente, essa prega vocal vai hidratar por aquela sensação tópica de Mas é bom soro. Mesmo água com sal? Se for muito pouquinho de sal, porque às vezes as pessoas exageram. Você fala água com sal e faz uma salmoura, não é? Né? Aí vai queimar, né? Isso, aí queima. Tudo que você coloca de substância química nesse gargarejo pode ser um fator irritativo para as pregas vocais. Aliás, vamos falar de alguns mitos, vamos fazer assim um bate-rebate Sim. De alguns mitos para ver se é verdade ou não. Ar-condicionado, por exemplo, faz mal para a voz? Faz mal para a voz e precisa compensar bebendo água ao longo do dia. Ele é um mal necessário. Sem o ar-condicionado em ambientes fechados ia ficar muito mais insalubre. Por que exatamente ele faz mal para a voz? Ele desidrata para esfriar o ar, ele tira toda a umidade. Então ele joga no nosso trato respiratório, no nariz, na boca, na garganta e nas pregas vocais, um ar frio e seco. Então aí desidrata, tem atrito entre as pregas vocais. Perfeito. Aí então, se você não tem como se livrar, tomar bastante líquido, bastante água para amenizar. Maçã ajuda mesmo nas cordas vocais? A maçã, de acordo com a Universidade de Oxford, ela tem propriedades adstringentes. Então, limpeza, é como detergente que limpa a gordura. Então, o que a maçã pode ajudar? A evitar o pigarro, aquele que tanto incomoda. Comendo maçã, dilui a secreção e não fica essa sensação, essa vontade de pigarrear. Olha que a maçã deve ter essa propriedade mesmo, né? Já é conhecida como adstringente do estômago, que limpa o estômago e os pulmões. Exatamente. Mais um benefício, além de ser linda e deliciosa. E aqueles cantores, me lembra Frank Sinatra, algo de estilo, né? Cantando com um copo de uísque e tal, de vez em quando bebericando, diz que ajuda a afinar a voz. Não, isso é um mito muito grande. O álcool, ele dá uma sensação de anestesia nas pregas vocais. Então, se a pessoa está ali cantando com esforço, o álcool anestesia e a pessoa não sente o esforço que ela fez. Mas o álcool tem um fator agressivo muito forte, né? Nas pregas vocais, ele desidrata, causando atrito. No estômago, ele irrita. Então, ele deve, com certeza, ser evitado. Aliás, eu já ouvi dizer até que o álcool é muito assim, tem uma incidência muito grande de câncer nessa região, causado pelo abuso de álcool, o uso excessivo de álcool. Todos os fatores irritativos, eles potencializam a tendência que a pessoa pode ter de desenvolver um câncer na laringe. Então, cigarro nem se fale. Com certeza. Drogas, cigarro. Ah, muito bom falar nisso, né? Porque há muitas pessoas que gostam, que usam drogas, enfim, e que dizem assim, mas é muito menos prejudicial do que o cigarro. A maconha, por exemplo. A cocaína, imagina, a cocaína come os tecidos do nariz, não é? Sim. Então, fica esperto, tá? Não é bem assim, não. Isso é propaganda enganosa. A prega vocal, ela tem por cima uma pele bem fininha. E quanto mais essa pele for fina e solta, Vamos mais mostrar saudável. aqui, aproveitar
esse material que você trouxe? Estão aqui as pregas vocais? Elas ficam nessa estrutura, que é a laringe, que quando nós tocamos, nós percebemos que é um tubo que tem um movimento para lá e para cá, exatamente para dar essa elasticidade. E as pregas vocais ficam nesta região, bem aqui, no meio do pescoço. Nos homens é facilmente identificado por conta do pomo de Adão, esse vértice de cartilagem, esse ponto mais saliente. Sim, sim. Exatamente. Tem mulheres que têm aqui mais saliente também, né? É anatômico, variações anatômicas. Não tem nada a ver com sexualidade. Não, né? não, são variações normais da anatomia. Doutora, tem assim, mas tem tanta pergunta para fazer, tem tanta coisa para a gente conhecer, porque esse tema é realmente importante para todos nós, né? A doutora Ana fez um movimento, a voz sai com um tom, com um timbre, não sei como chamar isso, diferente, né? Se você estica o pescoço, se você encolhe, se você está sentado, se você está em pé, se abre os braços. Qual a importância disso? As pregas vocais, elas ficam dentro da laringe e cercada de uma série de músculos que vêm do ombro, das costas. Então, qualquer movimento que eu faça com o pescoço, ele vai mudar o estiramento, a postura, a contração dessa prega vocal. Portanto, para falar profissionalmente, principalmente, porque falamos muito tempo quando somos professores, operadores de teleserviços, é muito importante manter uma postura reta, para a prega vocal não sofrer nenhum impacto de tensão. É isso que eu ia perguntar, tem alguma postura que seja prejudicial? Geralmente as que elevam dão hiperextensão de cabeça, olha como a minha voz já ficou diferente, e muito de tensão nessa região. Elevação de ombros, arqueamento muito forte. Pessoal que fala com o telefone aqui. Ai, é péssimo. Meu Deus, não, peraí, porque tem outras perguntas aqui. Eu estou falando, a gente precisa de alguns programas. Existe uma grande diferença entre projetar a voz e falar alto. Muitas pessoas querem preencher o ambiente com a sua voz e ficam gritando, não é? E o grito é desagradável porque ele é agressivo. A projeção é quando nós usamos a laringe, a boca e o nariz como caixas acústicas. Então agora eu estou projetando a minha voz. O grito, ele é tenso. Ele tem uma técnica, tem como ensinar as pessoas a fazer isso, projetar a voz, geralmente, sem gritar. Quem usa muito são os atores de teatro, que precisam fazer a plateia escutar uma voz sem ser desagradável. Se os atores ficar gritando, as peças não ficam em exibição por meses, né? Porque a voz vai pifar. Mas tem técnica até para o grito também. Perfeito. Mais uma coisa, aquelas pessoas que têm a voz às vezes tremida, vai fazer uma declaração de amor, a voz treme, nem sempre é timidez, doutora? Não. A princípio, quando eu vou falar e fico tensa, inibida, nervosa, é normal a voz sofrer um tremor pela emoção. Mas deve-se sempre investigar caso esse tremor surja em outras situações, porque pode ser derivado de um problema neurológico, de outros fatores de doenças, por exemplo, você tem Parkinson, tem outras doenças que causam tremor na voz. E pode ser o primeiro sintoma de várias doenças. E se eu for logo ao médico, eu pego no início. Que maravilha, é um diagnóstico precoce, justamente porque você deu importância a este bem tão precioso que é a voz, que é o seu, enfim, a sua possibilidade de comunicação com o mundo através da voz. E dar a devida importância, o devido cuidado pode te livrar até de outras doenças, ou pelo menos do agravamento das mesmas. Doutora Anelisa, foi absolutamente fantástico tê-la aqui. Eu acho que assim, muito proveitoso tudo que você disse, esses ensinamentos tão importantes para a gente poder continuar falando. Né? Eu que agradeço. Eu vou cuidar melhor da minha. Mas esse tempo de frio, vem cá, o frio também dá uma afetada na voz, né? Essa época aqui é péssima, porque é frio e é seco, então precisa de mais cuidados. Vão cortar minha voz. Deixa um contato, doutora. O contato pode ser feito com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia no site www.sbfa.org.br. E também nas mídias sociais, temos vários contatos, vídeos e orientações para a população. É a doutora Anelisa Moreira Ferreira. Muito obrigada a você. Acabou. Forte abraço.